Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Meu grupo é composto pela Andrea, pelo Thiago e por mim, e nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre processos catalíticos aplicados à remoção de poluentes. Eu vou começar falando sobre a catálise heterogênea, e para explicar e exemplificar o seu uso, eu vou utilizar o artigo Impacto dos catalisadores automotivos no controle da qualidade do ar, da professora doutora Maria do Carmo Rangel. Esse é um artigo de 2002, e apesar de ter alguns dados levemente defasados, seu conteúdo é muito rico e vale a leitura dos colegas. Catálise heterogênea é o aumento na velocidade de uma reação provocada pela interação de um catalisador com os reagentes em um sistema com mais de uma fase. Aqui na imagem temos um breve exemplo. Nós temos um catalisador sólido de pentóxido de vanádio e moléculas de gás oxigênio são um dos nossos reagentes. Depois de as moléculas de oxigênio serem absorvidas na superfície do catalisador, suas ligações são enfraquecidas pela interação com o próprio pentóxido de vanádio, e então ficamos apenas com moléculas de oxigênio. Essas, por sua vez, podem então reagir com o dióxido de enxofre e formar um novo produto, no caso, o trióxido de enxofre. Aqui eu vou falar mais sobre o objeto de estudo do artigo. Na imagem, temos um exemplo mais comum de catalisador de automóvel. Ele é composto por uma carcaça de metal recheada com uma estrutura em forma de colmeia, que pode ser cerâmica ou metálica. Essa colmeia, que costuma ser dopada com alguns tipos de alumina e/ou óxidos metálicos, é envolvida por uma manta expansiva. O catalisador tem papel fundamental na redução de emissão de poluentes, pois ele converte compostos nocivos à camada de ozônio em compostos orgânicos e naturalmente presentes na atmosfera. O mecanismo de redução catalítica de óxidos de nitrogênio funciona assim. Moléculas de óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, gás hidrogênio e amônia são adsorvidas na superfície do catalisador, geralmente impregnado com ródio ou platina, varia conforme o combustível que o veículo utiliza. Se for flex, pode ter até os dois. Poluentes são convertidos em moléculas naturalmente presentes na atmosfera, enquanto que os sítios ativos do catalisador são reoxidados e podem reiniciar o ciclo. Eu não vou citar todas as reações que ocorrem, vocês podem dar uma conferida enquanto eu falo, mas é interessante notar que a maioria dessas reações tem água como produto, ou seja, ao invés de lançarmos diversos componentes extremamente tóxicos para a nossa atmosfera, a redução catalítica nos proporciona repor consideravelmente a água que foi utilizada na produção do etanol ou que estava presente nos combustíveis fósseis. Há outros mecanismos, como o patenteado pela Bosch, que utilizam um bico injetor de solução de ureia com água na corrente de gases que sai do motor. A ureia atomizada na corrente reage com a água na superfície do catalisador, fornecendo amônia para a redução dos óxidos de nitrogênio e liberando gás nitrogênio e água para a atmosfera. Na sequência, eu vou reproduzir um vídeo da Bosch que mostra exatamente esse mecanismo, é muito interessante. The conversion of nitric oxides in the exhaust gas into harmless substances can also be achieved by combining the Bosch Denoxtronic system with an SCR catalyst. First, an NOx sensor upstream of the dosing point for AdBlue detects the amount of nitric oxide still present in the exhaust gas. The Denoxtronic then uses the dosing module to inject the corresponding amount of AdBlue into the exhaust gas upstream of the SCR catalyst. AdBlue is a 32.5% solution of urea in water. Later, inside the SCR catalyst, the urea releases ammonia, which is required for the further reaction. The injected liquid must fully vaporize and mix uniformly with the exhaust gas before entering the catalyst. This can be accomplished via static mixing elements in the exhaust gas stream. This component is a particulate filter that also features a catalytically active coating. The urea molecules injected react with water from the exhaust gas to form ammonia and carbon dioxide. The ammonia is stored in the SCR coating of the filter catalyst and reacts primarily with the remaining nitric oxides in the engine exhaust, even when plenty of oxygen is still present. This is known as selective catalytic reduction, SCR for short.
In fact, various different reactions between the nitric oxides NO and NO2 and ammonia occur. The products, however, are always water and nitrogen. High turnover with ammonia can be achieved even with high concentrations and mass flows of NOx. This causes no disruption to diesel engine operation. AdBlue dosing and the SCR catalytic converter serve to achieve the removal of all nitric oxides from the exhaust gas. Agora eu vou falar da oxidação do monóxido de carbono através do mecanismo de Rogensky. Esse mecanismo foi resultado dos primeiros estudos sobre a degradação de poluentes advindos de combustão. Esse mecanismo propõe o uso de dióxido de manganês como doador de oxigênio ao monóxido de carbono, convertendo-o em dióxido de carbono. Já o dióxido de manganês é regenerado pelo fluxo de gás oxigênio do reagente. Posteriormente, descobriu-se que o óxido de cobre é um eficiente catalisador do monóxido de carbono e que é consistente com o mecanismo de Rogensky. O mecanismo se baseia no seguinte: o dióxido de manganês funciona como sítio de ligação para moléculas de monóxido de carbono e gás oxigênio do fluxo reagente. Pode-se formar o dióxido de carbono tanto pela rota de CO e oxigênio adsorvidos ao catalisador, reagindo um com o outro, como está ali na imagem, quanto pela redução parcial do dióxido de manganês para monóxido. Por fim, o dióxido de manganês é regenerado por uma molécula de gás oxigênio adsorvida a outro dióxido de manganês. Mas qual foi o impacto dos catalisadores automotivos? Nos próximos slides, eu inseri dois gráficos de uma apresentação de 2010 da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, que pelo menos na época de divulgação desse material era vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, não sei se ela ainda existe. Nesse primeiro gráfico, temos as emissões de monóxido de carbono por categoria de veículos desde 1980 e fazendo uma projeção para os anos de 2015 e 2020. Notem como em 1980 somente os automóveis eram responsáveis por mais de 4 milhões de toneladas de monóxido de carbono emitidas naquele ano. E nas projeções da época para 2015 e para 2020 era em torno de 1 milhão de toneladas. E o que mais chama atenção é o fato de que existiam muito mais carros em 2010 do que em 1980 e ainda mais hoje. Neste segundo gráfico, temos as emissões de óxido de nitrogênio no mesmo período. Aqui os valores são menos impactantes, mas ainda assim é notável a queda na emissão por parte dos automóveis, saindo de 200 mil toneladas em 1980 para em torno de 50 mil toneladas a partir de 2015. Nota-se também que as emissões por parte de ônibus urbanos e rodoviários caiu bastante. Eu confesso que não sei explicar o aumento da emissão por parte de caminhões pesados. Talvez seja um aumento na demanda de caminhões para fretes, visto que a partir de 2015 o e-commerce mudou a forma como as pessoas consomem. Encerrando a minha parte, nota-se o impacto da utilização de catalisadores automotivos é sem dúvida incrível. Comparando dados de 1980 com a projeção de 2020, como eu falei ali nos gráficos, só os automóveis foram responsáveis por quedas gigantescas na emissão de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Esses valores são muito expressivos e, sem dúvidas, contribuíram para frear o aumento do efeito estufa. Olá, pessoal. O Matheus já comentou sobre a catálise e eu vou explicar um pouco sobre a fotocatálise. O artigo base dessa parte seria esse da revista Chemical Engineering Journal. Esta revista tem um fator de impacto de 10,65 e isso é muito bom e trata sobre a degradação de poluentes da indústria farmacêutica. Porém, antes de comentar sobre o artigo, eu vou dar uma breve introdução sobre a fotocatálise. Então, o que seria a fotocatálise? Esta pode se resumir a uma mudança na velocidade de uma reação provocada pela irradiação do catalisador. Este catalisador passa a ser chamado de fotocatalisador e é uma técnica que vem intrigando cientistas desde os 1900, mas só começou a ser estudada formalmente a partir da década dos 70. Explicando um pouco sobre um mecanismo de ação fotocatalítica, quando o catalisador é irradiado
e absorve um fóton de energia igual ao seu bandgap, esse pode variar dependendo do catalisador. No caso da imagem, seria o dióxido de titânio, que seria o catalisador mais usado, mais comum. Esse possui um bandgap de 3,2 electronvolts, o que seria considerado um pouco elevado. Aí, então, o elétron alocado na banda de valência é excitado para a banda de condução, gerando um elétron excitado e uma vacância na camada de valência. Essa vacância exerce a função de uma carga positiva e é chamado par elétron vacância. Eu vi em outras referências e também é conhecido como um buraco eletrônico. E este age como um par redox. A partir do momento em que um catalisador se encontra excitado, uma sequência de reações radicalares podem ocorrer. O elétron e o buraco podem recombinar-se e liberar energia, ou podem, o que seria mais adequado para a fotocatálise, seria reagir com aceptores e doadores de elétrons, respectivamente, que estejam absorvidos na superfície do semicondutor. Algumas técnicas para remoção de poluentes muito usadas seria tratamento biológico, precipitação química e filtração por membranas. Essas técnicas podem chegar a ter um custo muito elevado ou podem ser complicadas de controlar. A fotocatálise tem sido uma tecnologia muito atrativa para remoção de poluentes, porque consegue degradar ou eliminar o poluente. Agora eu vou dar uma visão geral sobre o artigo. E como eu já tinha comentado, o artigo é focado para a remoção de poluentes da indústria farmacêutica. O contato com poluentes dessa indústria pode causar toxicidade crônica, resistência aos antibióticos e disrupções no sistema endócrino. Os autores mencionaram sobre outras técnicas que já têm sido utilizadas para remoção de poluentes, como adsorção, floculação e biodegradação. Mas, como eu já tinha comentado, essas técnicas ou são muito caras ou não degradam o contaminante. Então, o estudo é focado no fotocatalisador tungstato de bismuto, que já tem demonstrado um excelente desempenho fotocatalítico sob luz visível, porém, ele apresenta uma taxa de recombinação muito alta, o que não é desejado para a fotocatálise. Então, tem surgido novas técnicas para melhorar esse desempenho catalítico, entre elas a heterojunção, que seria um sistema no qual materiais de diferentes composições ou estruturas compartilham a mesma interface. Isso é muito importante, eu vou falar sobre isso depois, então. Lembra? E seria basicamente um compósito. No artigo, os pesquisadores combinaram o tungstato de bismuto com o nitreto de tântalo. No entanto, heterojunções tradicionais apresentam certas desvantagens, como a diminuição de sua capacidade redox. A técnica usada no artigo foi o esquema Z. Este sistema está inspirado na fotossíntese natural em plantas. Nesse sistema, dois diferentes fotocatalisadores são combinados usando um mediador redox apropriado. Neste caso, a luz visível pode ser utilizada de forma mais eficiente do que em sistemas convencionais, porque a energia necessária para conduzir cada fotocatalisador é reduzida. Então, resumindo, no trabalho foi sintetizado um catalisador de tungstato de bismuto e nitreto de tântalo, via esquema C, com uma morfologia de nanofibras. Por que nanofibras? E é porque o desenvolvimento de nanoestruturas para a fotocatálise tem demonstrado grandes vantagens, como elevada área superficial, alta cristalinidade, controle de defeitos, uso de agentes dopantes e formação de heteroestruturas. Como foi realizada a síntese do fotocatalisador? Como o objetivo era sintetizar nanofibras, uma técnica muito empregada seria o electrospinning, que consiste na aplicação de uma alta voltagem entre um capilar metálico, que seria a agulha que aparece, conectada a uma seringa,
que contém uma solução polimérica e um coletor eletricamente aterrado. Nesse caso, a solução polimérica usada foi uma mistura de um polímero PVP e um composto com tântalo. Quando o campo elétrico supera a tensão superficial da solução, esta forma um jato polimérico que se torna mais fino em consequência da evaporação do solvente, ocorrendo a formação das fibras. Depois, as fibras passaram por uma calcinação e uma nitratação, e a heterojunção foi preparada via método solvotermal, que seria um análogo do método hidrotermal, só que esta é mais usada para sintetizar semicondutores. As nanofibras foram adicionadas a uma solução de nitrato de bismuto pentaidratado e tungstato de sódio, e depois foram colocadas em uma autoclave. Os autores realizaram um teste de caracterização para comprovar que realmente foi produzido o fotocatalisador desejado. Foram realizados testes de DRX, MET, SEM, mas porque não é o foco do seminário, não vou comentar sobre eles. Mas as amostras apresentaram os picos característicos, foi comprovada a síntese da heteroestrutura. Eu considerei mais interessante falar sobre a parte da degradação do poluente. Esta foi testada a decomposição fotocatalítica de um antibiótico da família das tetraciclinas, usando o fotocatalisador sintetizado ao ser irradiado com luz visível. No gráfico de concentração final sobre concentração inicial em função do tempo, conseguimos perceber na linha preta e reta, esta corresponde à tetraciclina, sem nenhum catalisador, e mostra que ela não degrada por si só. E já na curva vermelha é representado a degradação do poluente usando o nitreto de tântalo, e na curva azul com triângulos mostra a degradação usando o tungstato de bismuto. Nos dois casos, especialmente com o nitreto de tântalo, os dois fotocatalisadores apresentaram atividades fotocatalíticas meio pobres. Já na heterojunção, que é representada nas curvas azul, rosa e verde, a atividade claramente melhorou bastante. Algo bem interessante de observar é a curva de mistura, que seria representada pela curva azul com os diamantes. Esta representa uma mistura mecânica entre os fotocatalisadores e esta não conseguiu degradar tanto a tetraciclina quanto as outras. Então, qual seria a diferença entre essa amostra e as amostras das heterojunções? Isso se deve a algo que eu mencionei antes, na introdução do artigo, e é porque nas heterojunções os compostos compartilham a mesma interface. Isso significa que esse contato interfacial é crucial para melhorar a atividade catalítica. No artigo também foram testados outros fatores que poderiam influenciar. Entre eles seria a concentração de tetraciclina. Ao aumentar a concentração inicial da tetraciclina, a eficiência diminuiu. E isso poderia acontecer porque se tem mais intermediários no meio, estes iam estar competindo com a tetraciclina pelos sítios ativos. Comentando um pouco sobre o mecanismo da reação, as espécies ativas que foram reconhecidas no teste de espécies reativas de oxigênio foram o radical hidroxila e o superóxido. Quando o fotocatalisador é irradiado com luz visível, os elétrons induzidos na banda de valência do tungstato de bismuto, estes migram espontaneamente para a banda de valência do nitreto de tântalo, meio que eliminando esse buraco eletrônico na banda de valência. Os elétrons excitados na banda de condução do nitreto de tântalo produzem um superóxido, porque é mais negativo que o potencial de redução, que seria de menos 0,33 eletronvolts. O buraco na banda de valência do tungstato de bismuto reage com água ou hidróxido e gera o radical hidroxila. Estes radicais e buracos participam da degradação do poluente.
Em conclusão, os pesquisadores conseguiram sintetizar um fotocatalisador que, via esquema Z, que apresentou excelentes resultados e mostra que a fotocatálise é muito promissória para a remoção de poluentes. O terceiro artigo que nós trouxemos trata da conversão eficiente e estável de metano de baixa concentração contendo oxigênio extraído de minas de carvão pela catálise eletroquímica de ano do SOFC, convertido de poluente para energia limpa. O artigo foi publicado em 2020, portanto é bastante recente, e como a maioria dos artigos da atualidade, ele foi publicado por um grupo de chineses, dos quais podemos citar Wang, Wei, Yan, Wu, entre outros. O tema do artigo tem como plano de fundo o metano proveniente da mineração de carvão, que em geral é um subproduto mal aproveitado e tem sido amplamente reconhecido como uma fonte relevante de gases do efeito estufa, considerando a enorme quantidade de emissão, mais de 28 bilhões de metros cúbicos anuais, que corresponde a 20% do total das emissões de gases de efeito estufa pelo homem. O metano das minas de carvão contribui com 10% dessas emissões de metano pelo mundo, o que é um contrassenso, já que o metano também é um combustível limpo em potencial. Portanto, a emissão direta do metano causa um enorme desperdício de energia. Mas por que será que acontece isso? Bom, 90% do metano extraído das minas de carvão subterrâneas acaba ficando em concentrações muito baixas, abaixo de 25% devido à mistura de grandes quantidades de ar durante a atividade de mineração. Esses tipos de gases são difíceis de serem utilizados por conta da baixa qualidade e do risco de explosão, sendo, portanto, emitidos diretamente para a atmosfera. Assim, surge a oportunidade e também necessidade de aproveitar o metano das minas de carvão para gerar energia e, ao mesmo tempo, reduzir a emissão de metano para mitigar as consequências do excesso de efeito estufa, como, por exemplo, o aquecimento global. Os autores propõem nesse artigo converter eficientemente o gás poluente extraído das minas de carvão em energia limpa pela catálise eletroquímica do ano do SOFC, que traduzindo do inglês seria algo como pilha de combustível de óxido sólido. Nessa figura, podemos observar a rota da técnica proposta. Primeiramente, ali na esquerda, a mistura de gases contendo metano, nitrogênio e oxigênio vai chegar com a pressão de saída da bomba de extração de gases. Esses gases, então, passam por uma peneira molecular, em que a razão de mistura entre oxigênio e metano pode ser efetivamente ajustada pelo método de desoxigenação usando a dissorção por oscilação de pressão, cuja sigla em inglês é PSA, graças ao diâmetro cinético muito menor do oxigênio em relação ao metano e ao nitrogênio, o que também pode prevenir o risco de explosão, diminuir a concentração mínima de metano utilizável e fornecer oxigênio separado para o cátodo, através de uma bomba a vácuo que vocês podem ver ali embaixo da figura. Assim, o metano é parcialmente desoxigenado e em seguida entra no ano do SOFC, onde primeiro passa pelas reações de reforma interna, como a oxidação parcial, a reforma a vapor e a reforma a seco, para produzir H2 e monóxido de carbono, eletroativos. Então, o H2 e o CO são oxidados por elétrons na fronteira tripla de fase, para gerar eletricidade, então. Ali na parte de cima a gente pode ver uma visão geral do processo, em que o gás poluente é composto de metano, oxigênio e nitrogênio, vai ser convertido em energia limpa, gás carbônico e água, tendo como intermediários o monóxido de carbono e o hidrogênio. Aqui temos um esquema mais detalhado do ânodo do SOFC, composto por níquel e YSZ, que é o zircônio estabilizado em nítrio. Esse ânodo serve como um catalisador para transformar o combustível metano em energia lá no final.
Isso acontece por meio de uma série de reações. Basicamente, essas 6 que estão elencadas ali na direita. Então, primeiro, o O2 em contato com o níquel vai ser dissociado em 2 átomos de oxigênio. Esse oxigênio vai reagir com o metano, formando CH3 e OH. Depois ainda acontecem outras reações sucessivas e no final será produzido o H, o hidrogênio, e o CO, monóxido de carbono, que serão os precursores para a geração de energia. Passando agora para os resultados obtidos com o procedimento experimental, temos esse gráfico que relaciona a taxa de conversão de metano com a temperatura e a razão de mistura entre oxigênio e metano, a R-mix. De um modo geral, percebemos que a taxa de conversão aumenta com a temperatura. Lá em cima temos a comparação entre circuito aberto e descarga a 0,7 volts. E percebe-se que para circuito aberto temos uma conversão ligeiramente superior. Os demais casos, realizados nas mesmas condições, entre eles, vemos que para um R-mix igual a zero, ou seja, metano puro, temos as melhores conversões. No entanto, as conversões de metano podem ser mantidas muito próximas com o R-mix entre 0 e 0,5. Entretanto, diminuem drasticamente quando aumentamos para 0,8. Isso se deve à razão melhorada de oxidação total do metano e à supressão da conversão de metano pelo efeito da diluição, que se refere à grande quantidade de nitrogênio e oxigênio misturados no combustível na condição de um grande R-mix, que diminui muito a concentração de metano e assim suprime suas reações. Portanto, a taxa de reforma interna do metano é baixa com o R-mix excessivamente grande, como é o caso do 0,8, em rosa ali embaixo. Esse outro gráfico mostra a seletividade do CO com a temperatura. O comportamento é bastante semelhante com o do gráfico anterior, ou seja, para o R-mix entre 0 e 0,5, temos seletividades muito próximas, mas ela cai drasticamente quando o R-mix é aumentado para 0,8. Um outro detalhe interessante é que com o aumento da razão de mistura de 0 para 0,25, a seletividade de CO aumenta entre 650 e 700 graus, mas a conversão de metano diminui, implicando que a adição de oxigênio pode melhorar a oxidação parcial, mas ao mesmo tempo suprimir bastante outras reações de reforma do metano. Vale notar também que para temperaturas acima de 800 graus pode acontecer o chamado runaway térmico, que causa um ciclo de aumento descontrolado da temperatura, podendo acarretar danos destrutivos para o processo. Portanto, é favorável manter a temperatura abaixo de 800 graus. Para finalizar, o artigo provou que, apesar de obter uma alta performance com a flexibilidade na taxa de mistura, a concentração de metano no gás poluente precisa ser baixa, entre 6 e 11%, para não comprometer as taxas de conversão.